Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez nesse tradicional webinar, né, que vem acompanhado do reequilíbrio das mensalidades dos planos de saúde. O formato é aquele tradicional: faremos a apresentação, vamos dar detalhes sobre o reajuste, como é feito o cálculo, o que que pesa, no cálculo dessas mensalidades. E ao final das apresentações, a gente abre aquele espaço para as perguntas. Vou pedir para vocês digitarem os questionamentos no chat. No final, a gente faz a leitura e a equipe técnica vai esclarecendo a vocês, tá? Hoje temos aqui a presença do atuário externo Dalmi Soares, da Vesdan Consultoria, da diretora de Seguridade, Patrícia Mello, do gerente de atuário, Felipe Paiva, da Gabriela Silveira, do setor comercial, do Rodrigo, assistente da diretoria de Seguridade, e da Maria Campos, da área de atuária. Tá bom? Passar a palavra agora para a Patrícia Mello. Um bom evento a todos. Olá a todos, boa tarde. Mais um ano estamos aqui e eu agradeço a todos que participam, que fazem parte da Real Grandeza, agradeço a confiança depositada no nosso trabalho e na qualidade dos nossos produtos. O objetivo desse evento é dar transparência para os valores, os percentuais de reequilíbrio dos planos. Nós vamos apresentar, né, quais foram os principais itens que culminaram nos percentuais já divulgados, e ao fim vocês vão poder fazer perguntas e ser esclarecidos em suas dúvidas. Bom, mas antes eu vou tirar alguns minutos para falar um pouco sobre o contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Como vocês sabem, na área da saúde, a Fundação Real Grandeza criou um CNPJ e deu a esse CNPJ o nome, é uma associação de Real Grandeza Saúde. E o objetivo desse CNPJ é que seja levado para ele toda a operação de saúde que hoje é feita na Fundação Real Grandeza, separando assim previdência e saúde. Pois bem, vocês tiveram notícias também de que nossa principal patrocinadora, Furnas, nos comunicou de que o plano dos ativos, dos empregados ativos, não vai mais ser administrado pela Fundação Real Grandeza. Esses planos vão ser levados ao mercado e vão ser administrados por outras duas operadoras, né? Não sabemos ainda, não fomos comunicados exatamente até que data as pessoas poderão permanecer aqui. Da última vez, a última informação que chegou para a gente foi que na discussão de ACT está se cogitando que as pessoas possam ficar aqui por mais 3 meses, mas não recebemos nada oficial. Claro que não é uma decisão da Real Grandeza, claro que vamos sentir muito, mas ao mesmo tempo é nossa responsabilidade fazer com que os nossos beneficiários não sofram, não passem por situações de ausência de cuidados médicos e por isso todos os dados que nos estão sendo pedidos pela patrocinadora, lista de internados, lista de pessoas em tratamento seriado, nós estamos fornecendo com o objetivo de que essas pessoas tenham a continuidade dos seus tratamentos, porque, antes de tudo, vidas importam, né? E também queria falar um pouco com vocês sobre um tema de uma nova operadora que estaria surgindo, chamada Luminar. Nós conversamos há algum tempo atrás, passamos muitos meses conversando com a Evida e com a Fachesf. Inicialmente, nosso plano era colocar de pé a Real Grandeza Saúde. Fomos então procurados pela Evida
e convidados a fazer uma parceria. Nós discutimos como essa parceria aconteceria, achamos um lugar comum de agrado aos dois e começamos a trabalhar nessa união. Posteriormente, a FACHESP se uniu a nós para também partilhar desse projeto. E daí surgiu a ideia de que nos juntássemos numa operadora chamada Luminar. Porém, no decorrer do tempo, nós não conseguimos obter dados e informações que entendemos ser importantes para que a gente possa fazer esse processo de união com toda a transparência, com toda a diligência que ele exige. Porque, afinal de contas, nós temos aqui fundos que pertencem aos beneficiários, o qual nós somos apenas gestores desse valor, mas não é um valor que pertença a nenhum de nós, pertence a todos nós. E a Real Grandeza, ela é e é uma marca da fundação, da instituição, isso está no seu DNA, cuidadosa e diligente com o patrimônio. Então, começamos a colocar, né, a pedir uma série de informações. Tivemos muita dificuldade em obter essas informações, não conseguimos chegar a uma decisão final, sobre como se daria a estrutura dessa fundação, não conseguimos entender como seria o quadro, como seria composto o quadro dessa entidade, e por isso nós decidimos, nesse momento, não participarmos dessa junção, sem que tudo isso estivesse já muito claro, muito bem definido e ajustado. Quero dizer com isso que a Fundação Real Grandeza, por meio do seu presidente, Sérgio Wilson, continua dialogando com todas as operadoras do sistema Eletrobras. Inclusive, o Sérgio não está aqui hoje, porque ele está em reunião na Eletrobras com as outras operadoras. Quero dizer que entendemos que a união é um caminho para redução de custo, dada a sinergia que pode ser obtida, né? Quando você junta todos esses beneficiários numa entidade só, mas também é preciso dizer que quando a Real Grandeza optar por essa decisão e por esse formato, vai ser de forma muito transparente, muito segura, e com todos os dados muito bem apurados, né? E não de forma precoce, enfim. Então, o que nós estamos nos dedicando nesse momento? Estamos continuando o trabalho de colocar a Real Grandeza Saúde de pé, porque só por meio dela a gente vai poder trazer outras empresas de energia e oferecer plano para elas. Pelo CNPJ da Fundação, legalmente, nós estamos impedidos. Então, a gente está colocando a Real Grandeza Saúde de pé com esse objetivo de conquistar novos clientes. Estamos trabalhando cada vez mais para aperfeiçoar o atendimento assistencial. Estamos criando um plano, desenhando um plano com porta de entrada, com o objetivo de ser mais barato do que o Salutem. Então, vocês estão pedindo um plano que custe menos e a gente está trabalhando para criar esse plano e outros serviços que a gente pretende também lançar no mercado. Então, não vou me prolongar, eu sei que o que vocês querem saber é sobre o reequilíbrio. O que eu posso dizer é que estamos aqui, como sempre, trabalhando e de portas abertas para receber vocês, tanto por meio da GRP,
quanto quem achar necessário mais explicações. Estamos sempre indo nas associações, em contato com a ASEF, a ASEM, com a Pós-Furnas, fazendo palestras, enfim, dando todos os esclarecimentos que vocês esperam e merecem. Vou passar agora a palavra para o Felipe e agradeço mais uma vez o apoio da comunicação na realização desse evento. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o gerente atuarial da Fundação. Estou aqui junto com a minha equipe, com a Maria, com a Maria Campos, que também é atuária e trabalha na parte de saúde, e o Dalmi, o nosso consultor. A apresentação ela visa apresentar os componentes, os aspectos técnicos dos reajustes das mensalidades dos planos de saúde, e a gente vai tentar trazer esses aspectos de forma mais coloquial possível. Então, perguntem, questionem para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Pode passar, por favor, Eduardo. A gente vai falar primeiro sobre o cenário de saúde de 2023, o que a gente viu em 2023. A gente viu aí que após a pandemia houve um aumento tanto 2020, final de 2022 e 2023, teve uma disparada na utilização, no gasto nos planos de saúde, tanto em terapia, consulta, internação, que isso foi represado, isso ficou na época da pandemia. Os beneficiários de todas as operadoras deixaram de fazer isso por conta da pandemia, e a gente viu um aumento considerável após pandemia. E isso fez com, não só na fundação, com nossos planos da fundação, mas em em todas as operadoras, que esses gastos aumentassem substancialmente. E o que a gente tem visto também nos últimos, inclusive nesse início desse semestre, e que se iniciou já em 2023, é a inclusão do TEA, das crianças, de pessoas com autismo no plano, a obrigação da cobertura, e a gente tem visto agora, janeiro, fevereiro e março, diversas matérias falando sobre a exclusão unilateral desses planos de saúde, desses beneficiários nesses planos de saúde. E porque o TEA se tornou uma cobertura obrigatória nesses planos, que faz com que o custo nesses planos aumentem também consideravelmente. Fora as coberturas, a gente vê que a ANS, a cada 6 meses, ela inclui mais coberturas obrigatórias e mais medicamentos obrigatórios. Isso faz, de uma forma geral, que os planos de saúde tendem a aumentar o reajuste para conseguir cobrir todas essas novas coberturas, esses novos medicamentos, essa utilização que tende a aumentar. Pode passar da tela, o Eduardo, por favor. Eu vou passar a palavra para o Dalmi, que é o nosso consultor, para falar um pouco sobre como é que a gente faz a avaliação do reajuste, como que é o reajuste, o que o atuário, nós atuários, eu, Maria, ele, fazemos para dimensionar esse reajuste no plano. Bom, boa tarde a todos e a todas. Na avaliação atuarial, como o Felipe já fez uma breve introdução, a gente faz uma análise primeiro, de como está se comportando o perfil populacional de cada produto, né? Qual é a distribuição por faixa etária, conforme estabelecido pela ANS, por sexo, é uma população que está aumentando a sua expectativa de vida, ou se está sendo uma população tá, com um perfil mais jovem. Então, esse perfil dos beneficiários é analisado no momento de estabelecer o reajuste. Além disso, a gente analisa também o perfil do consumo dessa população, né? E, além do perfil de consumo, o custo gerado por essa utilização. Então, entra na análise os reajustes que vão ser concedidos à rede credenciada, hospitais, laboratórios, que está contratualizado com a fundação, né? De um modo geral, é utilizado o IPCA,
a sinistralidade do período, ou seja, como é que está se comportando a minha despesa assistencial em relação à minha receita assistencial, o que eu tenho recebido de mensalidade. Está sendo suficiente para arcar com todas as minhas obrigações frente à rede credenciada? O VCMH, que é variação do custo médico hospitalar, é a chamada inflação médica, né? Alguns têm algumas dúvidas. Por que a inflação médica é maior do que a inflação geral, né? A gente tem aí um IPCA variando em torno de 3 a 4%, e temos uma inflação médica girando ali na casa dos 12, 13, 14, 15%. Isso se dá porque a inflação médica, ela não observa apenas a variação do preço, né? Se eu tenho um produto que custa 100 e um ano depois ele está custando 105, então eu tenho uma inflação de 5%. Só que, se além disso eu tenho um serviço que está ficando um pouco mais caro, mas eu tenho também um aumento na utilização, né? Os meus beneficiários estão utilizando mais. Eu tenho um órgão fiscalizador que está concedendo uma cobertura que antes que não era obrigatória e agora passa a ser obrigatória, então eu estou aumentando o meu custo também por conta disso. Então, o VCMH ele considera todos esses fatores. A rede credenciada, né? Então, há uma mobilidade na rede credenciada, um hospital novo é credenciado, um laboratório novo é credenciado, e isso gera um custo e é levado em consideração também. E, como a gente já falou, a inclusão de novas coberturas ao longo dos anos, dos meses, principalmente de medicamentos, né? A gente tem aí, nos últimos meses, uma quantidade grande de medicamentos sendo aprovados pela ANS para serem obrigatórios na cobertura dos planos médicos hospitalares. Por favor, pode passar a próxima tela? Então, aqui a gente traz de uma forma bem simples alguns procedimentos e alguns medicamentos que foram incluídos no rol de procedimentos em 2023, né? Então, a gente tem algumas terapias, nós temos medicamentos, nós temos transplantes, até 2023 não era obrigatório transplante de fígado, agora era obrigatório, e é um sinistro que, embora tenha uma frequência muito baixa, mas tem um custo muito elevado. Nós temos medicamentos para tratamento de câncer e temos também um medicamento, acho que alguns devem ter visto, ano passado foi matéria de vários jornais, né, inclusive na televisão, do Zolgensma, que é um medicamento para atrofia muscular espinhal, concedido para crianças que nascem com esse problema, e é considerado um dos medicamentos mais caros do mundo, né? Apenas a aplicação de uma ampola, né, custa em torno de 7 milhões. Então, esses são alguns procedimentos, né, que, quando a gente analisa de uma forma como um todo, teve um impacto na Fundação Real Grandeza de 4,77% do custo assistencial. Próxima tela. Bom, aqui a gente traz um pouco do histórico de como é que se comportou os reajustes no mercado. Aí estamos falando de uma média, então a gente observa que nos últimos 2 anos os reajustes ficaram acima dos 20%, né? 21% em 2022 e 2023, 26,2%, né? E a inflação médica observada não só no Brasil, mas também no mundo como um todo. Então, a gente tem que, de um modo geral, a inflação médica global está em torno de 10%, e no Brasil a expectativa para 2024 é que essa inflação média gire em torno ali de 14%, ou seja, 40% a mais do que a média global. Por favor, pode passar para a próxima. Bom, aqui é como a gente já havia comentado, então, na avaliação atuarial é analisado o perfil populacional, a idade, o sexo, o local de domicílio, o perfil de utilização, né?
quem usou, quando usou, como foi utilizado, qual o evento foi realizado, foi uma internação, um exame, uma consulta. E, através dessa utilização, né, a gente chega no montante de despesa e analisamos também o comportamento das receitas, né, para a gente poder analisar se a receita que está sendo obtida com as mensalidades vão ser suficientes para arcar com essa despesa projetada. Caso não seja, aí é que entra o reajuste das mensalidades. Felipe, você está... Ok. Pode passar a tela, Eduardo, por favor. Aqui é mais ou menos, aqui é o panorama, a estatística dos nossos beneficiários em todos os nossos planos, né, de assistidos. Então, hoje a gente tem quase 18.600 beneficiários em todos, contando todos os planos, desde o básico, especial, executivo, até o Plano e Salutem, Plano e Salvos, Regional, RJ, todos eles. E a gente tem uma representatividade aí, maior parte, quase 54%, de mulheres e 46% de homens. A proporção de jovens no nosso plano é 17%, e isso também diz muita coisa sobre o reajuste, sobre os aspectos técnicos que levam em consideração para a gente fazer o cálculo do reajuste. Nossa população é muito nova, não ingressam pessoas mais novas, então a nossa população vem envelhecendo. À medida que a população vem envelhecendo, ela também utiliza mais o plano, necess- necessitando de uma receita maior para cobrir esse gasto. E a gente observa aqui que a nossa população de beneficiários de todos os planos, elas se concentram na região sudeste e consideravelmente também, de quase 16 mil, depois centro-oeste, e, e a maior parte da nossa população é idosa, de 59 anos ou mais. Daí a gente vê aqui que 10 mil beneficiários se concentram na parte de 59 anos ou mais, tá? Pode passar. Aqui nossos planos, qual era o quantitativo em 2021, 2022, 2023. A gente vai falar mais nos próximos slides que os nossos, os nossos planos novos, o Salutem Regional foi incorporado ao Plano e Salutem Regional, o Salutem RJ foi incorporado ao Plano e Salutem RJ, o Salvos Regional foi incorporado ao Plano e Salvos, e os salvos regional e RJ foram incorporados aos planos também. E a gente observa aqui que a nossa população, a migração entre os nossos planos se torna, os nossos beneficiários, eles procuram, eles dos planos mais caros, eles vão migrando para os nossos planos mais baratos, que a gente chama de nossos planos novos, que são os planos Salutem, Auro e Salvos. E que a gente tem perdido ao longo do ano movimentação nessa de entrada e saída, e até em comparação em mercado, nem é tão significativo assim, que a diferença de 2022 para 2023, de entrada e saída, foram 434. E com o mercado vai perdendo, assim, o mercado ele tem acesso a todas as pessoas disponíveis, né? Enquanto a medicina em grupo, enquanto nós somos autogestão voltados para eletronuclear e para Furnas e para esses e para os aposentados que são oriundos dessas empresas. Então a gente não tem tanto oxigenação na massa. Pode passar. A distribuição dos nossos planos entre regional e nacional, os nacionais são os básico, especial, executivo, executivo plus, e os nossos planos regionais são os planos salvos, salutem e aurum, né? E, e a gente vê que a maior parte que ao longo do tempo nossos beneficiários estão migrando, nossa população para os planos regionais tem aumentado, né? Essa tela demonstra isso. Pode passar, Eduardo. Dá um
o comportamento observado aí da nossa carteira. Bom, dentre dos parâmetros, né, que a gente analisa na avaliação atuarial de utilização, existem dois indicadores muito interessantes que a gente sempre acompanha. Um deles é a morbidade, né? Então, de uma forma bem simples, a morbidade ela é a quantidade ou o percentual de beneficiários frente à carteira como um todo que utiliza os serviços do plano. Então, em 2018 e 2019, a gente tinha uma taxa de morbidade ali em torno de 55%. Então, o que é que significa? Que de cada 100 beneficiários, 55 utilizavam o plano. Com a pandemia em 2020, né, gerou uma dificuldade, né, na circulação de pessoas. Houve algumas clínicas que tiveram que fechar as portas, né, por um período. Então, houve uma redução nessa frequência de utilização, né? Então, a gente saiu de uma taxa de 55% para uma taxa de 47%. Em 2021, a gente ainda estava sob o efeito da pandemia, né? Mas a gente observou uma pequena melhora nessa taxa de utilização, né? Um aumento nessa taxa de utilização para quase 49%. E aí, em 2022, como o Felipe já havia comentado no início da apresentação, a gente tinha uma demanda reprimida, né, nos anos de 2020 e 2021, muitas terapias, check-ups que não tinham sido realizados, então houve um aumento na utilização em 2022. Então, a taxa de morbidade chegou a quase 63%. Em 2023, aí a gente já começa a ver uma retomada à normalidade de utilização, né? Então, a taxa de morbidade caiu para 57%, bem próximo ao que a gente observava antes da pandemia, né? 55%. Pode passar, por favor? Então, o segundo parâmetro que a gente analisa é a severidade. Então, se a morbidade, ela me diz quantos beneficiários vão utilizar o plano, a severidade, ela me fala qual é o custo que essa utilização vai gerar. Então, a gente tinha, em 2018 e 2019, um valor de utilização em torno de 1.800 a R$ 1.900. Com a pandemia em 2020, a gente teve um aumento, e isso é natural, porque se eu tenho uma redução de utilização, que a gente observou lá para 47%, porque a maioria das pessoas estavam com dificuldades, não podiam se locomover e não podiam fazer os seus procedimentos, quem o fazia era porque realmente estava precisando. Então, eram eventos de um custo mais elevado, tratamentos oncológicos, alguma cirurgia de urgência e emergência. Então, natural essa severidade subir. Em 2021, a gente já viu uma redução, né? Uma pequena redução ali para em torno de quase 2.000, né? 1.992. Em 2022, há uma manutenção de, na casa dos 2.000. E em 2023, aí a gente vê um incremento para 2.000, quase R$ 2.300 de severidade. E aí, esse aumento, ele é fruto, basicamente, dos aumentos, né, de procedimentos que foram incorporados ao rol mínimo, em especial os medicamentos oncológicos. A gente teve uma inclusão significativa de medicamentos ao rol da ANS, e são medicamentos que eles não substituem outros, né? Na verdade, eles são complementos, então eles servem para auxiliar no tratamento, tá? Então, por conta disso, a gente observou em 2023 um aumento mais expressivo na severidade do plano. Felipe? Pode passar, Eduardo. Então, eu vou dar
uma passada rápida nesses slides para a gente dar uma acelerada, mas isso só corrobora com o que eu já falei anteriormente. Nossos maiores gastos são 83% em mais ou menos os nossos gastos se concentram. Essa primeira tabela, ela demonstra essas barrinhas, a utilização, os gastos, as despesas dos nossos beneficiários, e a gente observa aqui que de 60 para cima são os maiores utilizadores, os beneficiários que mais utilizam nossos planos, estão concentrados no de 60 anos ou mais. E nossa sinistralidade, que é um dos principais indicadores aí do mercado de saúde, que a gente olha para reajuste, a gente observa que em 2023 a nossa média foi de 91%, tá? Pode passar. Maria, agora sobre a... Felipe, posso só fazer uma observação aqui? Claro, Quando as pessoas olham esses números, é natural vir a cabeça. Poxa, dizer que o idoso interna muito não é uma novidade para mim. O que que a Real Grandeza está fazendo para reduzir custos com essas internações? Então, vou falar para vocês aqui. Primeiro, a gente já tinha feito no ano passado, adotado um sistema de auditoria alimentado por inteligência artificial, em que a gente passou a ter dados muito importantes para fazer a gestão dessas internações, que nós não tínhamos essa visão até então. Então, a gente já sabe quando uma pessoa se interna pelo caso dela, qual é o tempo estimado de internação, e aí a meta é fazer com que essa internação fique ali ou menor, ou em menos dias. E isso já foi muito bom, porque a gente conseguiu ter mais contato com o paciente, com as famílias, mandar médicos, os médicos representantes da Real Grandeza, nos locais onde as pessoas estavam internadas, e a gente via ali um comportamento, um protocolo que não estava absolutamente adequado para o caso. Então, a gente começou a interagir muito mais diretamente com o hospital. Dois, a gente continua com o nosso trabalho de médico assistente nos principais hospitais, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Três, criamos um grupo de acompanhamento das longas internações. Então, uma vez por semana, todos os casos que passam de 7 dias de internação, eles são discutidos um a um pela gerente de operações, a doutora Mária, pela doutora Célia, e as assistentes sociais. Enfim, nós juntamos aqui o enfermeiro Reinaldo, que trabalha, a vida dele foi trabalhar em hospitais e trabalha até hoje e também na Real Grandeza, com muita experiência nessa questão do manejo do paciente internado. Então, esses profissionais todos se reúnem e analisam caso a caso. Quando é necessário, parte da equipe vai no hospital, conversa com o diretor do hospital, às vezes conversa com a família para entender melhor o caso, para orientar a família, tá? Então, tudo isso tem contribuído para a gente reduzir esse custo da internação. Fizemos um outro passo também, que é o seguinte: quando a pessoa se interna, a partir do terceiro dia, ela recebe o telefonema de uma assistente social. Essa assistente social entrevista uma pessoa da família, preenche uma planilha, no qual a gente faz uma anamnese sobre aquele caso. Qual o motivo disso? A gente percebeu que muitos desses pacientes de alto custo, eles desinternavam e internavam, desinternavam e internavam. E a gente precisa compreender como é o ambiente dele domiciliar
para saber se ele tem condições daquela recuperação acontecer dentro de casa. Vou dar um exemplo. Tivemos casos aqui em que a pessoa era uma idosa e morava sozinha. Então, na hora que ela ia para casa, ela não tinha ninguém que desse os remédios para ela na hora certa. Como resultado, nunca cicatrizava a operação dela e ela acabava reinternando. Tivemos um dia desse uma senhora que foi internada por desidratação. Exatamente isso. Como ela não era devidamente assistida pela família, ela acabou internada porque ela não estava bebendo água o suficiente. Uma senhorinha de mais de 90 anos. Então, a gente viu que assim, olhar grandes números não adiantava mais. Então, agora a gente está entrando, pessoal, na matrícula, ali no CPF. Quando é necessário, a gente está chamando a família para conversar. Olha só, é, exemplo, tínhamos um paciente que uma ferida nunca cicatrizava. Vamos entender por que que essa ferida não cicatriza. Quando ele volta para casa, ele fica quieto, ele faz direito ali aquele curativo, ele fica tomando remédio para não inflamar, para cicatrizar. E, se necessário, a gente está chamando a família e falando: olha, a responsabilidade é sua, o pai é seu, a mãe é sua. Ah, mas eu sou ocupado, eu moro em outro estado. Um dia você foi cuidado, agora chegou a sua vez de cuidar. Então, pessoal, assim, não é um trabalho rápido, fácil, é um trabalho de formiguinha. As assistentes sociais, elas estão se redescobrindo aí nesse novo papel, mas que tem gerado muito efeito. E, enquanto isso, a gente está fazendo rodadas de renegociação com todos os hospitais, tá? Então, a gente conseguiu agora, estamos a muito pouco de conseguir abrir o São José para o Aurum, que é um pedido antigo, mas, em compensação, estamos muito mal negociados com o Samaritano Botafogo. Então, nossa ideia é justamente pedir essa substituição, porque o Samaritano Botafogo não está aceitando de jeito nenhum trazer os valores de tabela para um valor de mercado, para um valor real. Então, o que a gente está estudando é fazer essa substituição na rede do Aurum, tá? Conversamos muito com a São José e eles falaram: olha, tragam volume para cá, concentrem suas internações aqui, e se vocês quiserem, vocês deixam um médico da Real Grandeza de plantão aqui, triangulando com o médico da Casa de Saúde São José. E esse é um projeto que a gente pretende colocar para frente. Então, todo esse trabalho simultâneo está sendo desenvolvido. Para quê? Para justamente a gente conseguir segurar esse custo assistencial em relação às internações. Maria. Oi, Patrícia. Então, seguindo a linha, né, desse cuidado e de redução de custos, né, buscada pela Fundação, eu vou falar um pouquinho sobre a unificação dos planos, que eu vi, inclusive, que já tem bastante pergunta sobre isso, então peço até que vocês tenham bastante atenção, né? A unificação dos planos, né, ela surgiu a partir de estudos realizados internamente, né, que identificaram vários pontos, né, que demonstraram que seria melhor realizar essa unificação. Tais pontos estão aqui, né, como justificativa, que se vocês olharem as tabelas que estão na tela, vocês vão ver que os planos, né, Aurum, os planos Salutem RJ, Salutem Regional, Salvos RJ e Salvos Regional, eles tinham poucos beneficiários, né? Então, isso gerava, né, uma propensão a ter grandes desequilíbrios. Se eu tivesse, por exemplo, aqui
citando o Auro, eu tenho 96 beneficiários no Auro. Se eu tiver uma internação de alto custo, eu causo um desequilíbrio na carteira que tem que ser absorvido por essa massa. Então, esses estudos, né, fizemos estudos e eles demonstraram que essa junção seria benéfica. Em que sentido? Para os dois planos, tanto para os planos receptores, quanto para os planos que seriam absorvidos. Por que para os planos receptores é positivo? Eu aumento os beneficiários, né? E com esse aumento, eu tenho uma redução de sinistralidade. E para os planos integrados, eu reduzo esse risco, né, relacionado a um evento de alto custo, porque eu vou ter mais beneficiários para uma diluição de um evento nessa massa. Aliado a isso, eu tenho outros pontos que devem ser considerados. Os planos, eles têm o mesmo comportamento etário, se vocês observarem aí, a massa, né, é uma massa muito parecida, 59 anos ou mais, eu tenho no plano A 67%, onde eu tenho no plano ISAL 62%, quando eu junto, eles ficam, né, ali na média 63% na última faixa. O comportamento de utilização também é similar, os planos são equivalentes, isso significa o quê? Que eles têm, né, coberturas idênticas, mesmos prestadores. Um outro ponto é esse que a Patrícia vem falando aí, a otimização administrativa, quando eu junto os planos, né, eu vou ter menos pontos a serem tratados com órgão regulador, eu concentro tudo, né, em menos planos, então isso gera uma otimização administrativa, a rede credenciada igual, né? Pode passar, Eduardo. Aqui eu só estou mostrando os outros planos, né, da rede Salutem. Então, eu tenho Salutem Regional, onde eu tinha 189 beneficiários, e o Plano Salutem Regional com 6.400 beneficiários. Unificados, eles se tornam, né, um plano de 6.600. O Salutem RJ, o Salutem RJ também, eu não estou vendo aqui a tela, Eduardo, acho que... Peraí. E quando Está na sobe parte inferior, Maria. Tá o Salutem Regional em cima e na Não, eu parte sei, inferior. é porque quando sobe uma pergunta aqui, ele cobre a apresentação, entendeu? Salutem RJ estava com 179 Isso. e o Plano Salutem RJ 3.724. Exato. E com o mesmo comportamento do Auro também. A junção também foi, né, na mesma linha do Auro. Pode passar, Eduardo. E os salvos também, regional e RJ, com o mesmo comportamento de beneficiários, né? Poucos beneficiários. Então, no total, a gente tinha nesses planos em torno de 640 beneficiários que foram diluídos, né, entre seus planos pares, plames, né? Então, é importante vocês terem em mente que eu vi algumas perguntas aí sobre, eu estou no Salutem, vou passar para os salvos. Você vai para o Plames Salvos, a partir de 1/7. Porque a partir do momento que você pede essa mudança, você vai para o plano, né, equivalente a ele, que foi o plano que foi unificado. Não vai ter mais o Salvos RJ, Salutem RJ, Salvos Regional, Salutem Regional, nem o Alvo. Nós só teremos agora os planos Plames, Salvos, RJ, Plames, Salvos, Regional, Plames, Salutem RJ, Plames, Salutem Regional e Plames, Alvo, né? Então, essa foi uma mudança que é importante, né? Um outro ponto positivo é que essa unificação, né, também, para quem está sendo integrado, ela traz um benefício relacionado à própria mensalidade, porque como eu tenho também uma massa maior, então os planos seguiram, né, uma aderência às mensalidades dos planos Plames, que eram inferiores.
Então, é mais um ponto positivo nessa unificação. E lembrando, Maria, que a cobertura dos planos não planos, porque foram incorporados para os planos, então, se você era de um Salutem RJ e foi para o plano em Salutem RJ, você tem os mesmos direitos, mesmas coberturas, tá? Você não perde, a cobertura é igual, o regulamento é parecido entre os dois, né? Então, assim, você não perde. Ô, Gabi, você quer falar? A única... Quero sim. É só porque eu estou observando aqui pelas perguntas que essa questão da unificação gerou um pouco de dúvida, né? Tem gente entendendo que a gente está unificando tudo que é Salutem em um plano só, tudo que é Salves em um plano só, e não é isso, gente. Lá em 2019, quando esses planos foram criados, a gente segregou eles entre RJ e regional. Um que abrange todo o estado do Rio de Janeiro e o regional que abrange as demais áreas do território nacional, exceto o estado do Rio de Janeiro. Só que a gente tinha o Plame e Salutem RJ e Plame e Salutem Regional, e tinha Salutem RJ e Salutem Regional, sem o Plames. E por que isso? Porque lá em 2019 a gente passou a aceitar um público que antes não era aceito, que eram os agregados até o 4º grau de descendentes e colaterais. Então a gente passou a aceitar genro, nora, sobrinho, irmão, primo, e passamos a aceitar também o público da eletronuclear que não tinha vínculo previdenciário com a gente. E essas pessoas que não faziam parte do Plames desde a época que ele foi fundado, elas não tinham constituído sua garantia financeira. Então, por isso, houve a necessidade de constituir planos distintos, tá? Agora, em que esse público já contribuiu para as suas garantias financeiras e, como a Maria bem colocou aqui, apresenta um público semelhante, né? O perfil do público é semelhante e seria benéfico para ambos os públicos a unificação. A gente juntou o que é RJ com RJ, então, na verdade, a junção foi do Plames com não Plames, e não do RJ com regional, tá? Só para não haver nenhuma confusão. Então, o Plames Salutem RJ incorporou o Salutem RJ. O Plame Salutem Regional incorporou o Salutem Regional, tá? A gente não está misturando as áreas de abrangência. Continua existindo RJ e regional, cada uma com a sua tabela de mensalidade. Era só isso. Só um complemento, né, nisso, que está alinhado, inclusive, com esse público, que era o público desses planos, Salutem, né, que não tinham, né, ligação direta com a Fundação Real Grandeza, mas que começaram a fazer parte dos nossos planos, eles não têm, né, direito ao acolher. Eles continuam sem direito ao acolher, conforme regras regulamentares do programa, né, que tem que ser atendidas, inclusive integralmente, idade, a ligação aos planos BD e CD, né, a questão salarial. Então, as regras continuam sendo seguidas para o acolher. Então, esse público que não tinha essa ligação antes com a Fundação Real Grandeza dos planos previdenciários, eles continuam sem acesso ao plano acolher. Falo dos planos, né, Salutem. Pode Pode passar. passar, Eduardo. Aqui são os percentuais de reajuste que vocês já viram na matéria publicada no site, né? O reajuste de cada plano, o quantitativo e a idade média de cada plano. E nos próximos slides a gente vai mostrar a tabela que também já consta na matéria. A Gabi vai falar um pouco sobre as tabelas, sobre a forma de migração, sobre as características dos nossos planos, tá bom? Pode passar de tela, Eduardo. Felipe, Oi. só um momento, porque apesar da gente ter ficado de responder só no fim, tem uma pergunta aqui, o que é acolher? E eu só vou parar para a gente dar essa explicação para as pessoas poderem acompanhar o que a gente está falando e entendendo. Pois bem, a Fundação Real Grandeza, ela tem um programa chamado Acolher. Só pode participar desse programa quem foi titular de um plano previdenciário da Real Grandeza
ligado a uma das suas 3 patrocinadoras, Furnas, a própria Real Grandeza ou a Eletronuclear. O Acolher garante a quem é beneficiário do plano Salutem, que é o plano com uma rede Plano e Salutem. Plano e Salutem, Patrícia. Plano e Salutem, que é um plano com a rede mais enxuta que a gente tem. De acordo com a renda da pessoa, ela recebe um subsídio. Então, quanto menor a renda dela, maior o subsídio, tá? Essa tabela provavelmente vai ser mostrada aqui, e para você fazer parte desse programa, você tem que realizar a sua inscrição na Fundação Real Grandeza. Eu gostaria, por favor, Eduardo, se fosse possível postar aqui o link de uma página que leve a explicações sobre esse programa, para quem não conhece, poder ler sobre ele, tá? Então, fica aqui a explicação do que é o programa Acolher. Agora a gente traz aqui a expectativa para 2024 do cenário de saúde das operadoras, né? O que que se tem falado, as matérias que têm correndo, que estão sendo publicadas na mídia? Os grandes desafios das operadoras de saúde, da saúde suplementar, é o envelhecimento da população, como conseguir fazer o balanceamento de cobrar uma mensalidade justa junto com esse envelhecimento da população, que utiliza mais o plano. Então, as matérias que têm sido noticiadas de um tempo para cá sempre é sobre o tratamento, sobre a prevenção, a atenção primária à saúde, que até vai em linha o que a Patrícia falou no início, que estamos desenvolvendo um novo plano, porta de entrada, que vai focar nisso, na prevenção, na atenção primária da saúde e tecnologia. São os 2 pontos que a mídia vem trazendo para a gente e que vem sendo matéria que a gente vem observando nos planos. Trabalhar a atenção primária à saúde, trabalhar com a prevenção, trabalhar como se a gente fizesse um paralelo SUS, como se fosse um médico de família, e trabalhar com nova tecnologia, com as tecnologias que estão surgindo. São 16 horas. Como se utilizar a tecnologia ao nosso favor. Eu vou passar a palavra para... Pode passar, Eduardo. Eu vou passar a palavra para a Gabi aqui, para falar um pouco das tabelas. Pode passar a apresentação, Eduardo, por favor. Peraí, deixa eu voltar aqui porque eu estava buscando o link. Só um instante. Ah, tá. O que a gente tem visto também é que as operadoras de mercado, elas têm dado um reajuste entre 18% e 25%. Bradesco, Sul América, e os nossos reajustes, os nossos planos mais novos, ainda estão abaixo disso, tá? Pode passar a tela. Bom, eu vou pegar. Boa tarde. Eu vou pegar um gancho dentro do que o Felipe acabou de falar, né? Porque sempre que a gente se reúne para falar de reequilíbrio dos planos, é natural que a gente receba questionamentos dizendo que o reajuste do plano de saúde não acompanhou a correção salarial. E aí o Dalmir já explicou aqui que eles seguem critérios de análises diferentes, né? E é natural também que a gente receba questionamentos do tipo, inclusive eu já vi que tem aqui, se a Real Grandeza não tem fins lucrativos, por que que as mensalidades são tão elevadas? Bom, vamos lá, gente. Pode passar, Eduardo, para a tela que demonstra as mensalidades, né? Vocês já receberam essas informações. A gente está expondo aqui as mensalidades do básico, especial, executivo e executivo plus. Na tela seguinte, vocês vão ver também do Salutem, do Salves e do Aurum e dos planos suplementares. Mas eu acho importante iniciar explicando o seguinte, gente. De fato, a Real Grandeza não tem fins lucrativos, mas
ela tem algumas desvantagens em relação ao mercado, que é o ganho em escala, tá? A gente já vem dividindo com vocês que um dos grandes desafios, não só da Real Grandeza, mas das autogestões de modo geral, é o seu crescimento. Por quê? Porque, ao contrário de uma operadora de saúde do mercado, eu não posso parar ali na frente de um shopping, de um local de grande circulação e vender o nosso plano de saúde, né? O nosso público ele é restrito ao público das patrocinadoras. E até para a gente buscar novas patrocinadoras, a gente encontra dificuldade. Por quê? Porque a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o órgão que regula as operadoras de saúde, ela determina que as autogestões só podem vender planos de saúde para empresas do mesmo ramo de atividade das suas atuais patrocinadoras. Então, eu só posso vender plano de saúde para empresas de energia. É diferente de um Bradesco, de uma Unimed, de uma Sul América, que pode vender plano de saúde para qualquer empresa, para MEI, né, para pequenas e médias empresas. Então, a gente tem essa limitação no que diz respeito ao ganho em escala, de trazer oxigenação para a carteira, de trazer novas vidas, tá? O segundo ponto, e esse segundo ponto é um ponto que eu particularmente me orgulho bastante, até por ter vindo do mercado e ter vivido isso de perto, tá? É que, ao contrário da grande maioria das operadoras de mercado, a Real Grandeza, ela de fato cuida de vidas. Ninguém está aqui para lucrar em cima de ninguém. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, não vou nem citar aqui o nome das operadoras que fizeram isso, porque imagino que vocês devam ter conhecimento, mas diversas operadoras estão simplesmente cancelando o contrato unilateralmente de crianças que são autistas, de idosos, de pessoas especiais e justamente essas pessoas que carecem tanto do apoio do plano de saúde. Sabe por quê? Porque essas operadoras elas não estão interessadas em cuidar de vidas. Elas estão interessadas em lucrar. E aqui não. Aqui, nenhum paciente, nenhum beneficiário autista, nenhum idoso é expulso do plano porque está trazendo muito prejuízo. Muito pelo contrário, a gente vem precisando adotar medidas para manter os planos equilibrados, mas para continuar garantindo a assistência à saúde de qualidade também a essas pessoas que precisam. Então, esse cuidado ele tem um preço, né? Infelizmente, a gente gostaria muito que o preço fosse bem abaixo do que vem sendo praticado atualmente. Mas não é assim, com o avanço das tecnologias, com as novas ferramentas de cuidado da saúde, tudo vem encarecendo demais, né? Então, esses são alguns dos motivos pelos quais, apesar de não ter finalidade lucrativa, a Real Grandeza tem, sim, mensalidades equiparadas com planos de mercado. Mas eu garanto a vocês que o cuidado da saúde não se compara com o do mercado, tá? A gente é muito superior em relação a isso. Então, pode passar a tabela de mensalidades, porque essa apresentação vai ficar disponível para vocês, vocês vão poder ter acesso. A tabela já foi divulgada também por e-mail. Mas o meu objetivo aqui é ajudar vocês a entender um pouquinho da diferença de cada um dos planos, né? Porque, naturalmente, algumas pessoas estão há anos no plano executivo ou no Executivo Plus, ou até aderiram ao Aurum, ao Salvos, mas não conhecem a respeito das características dos outros planos. E aí, o que eu sempre convido as pessoas é o seguinte: olha, não dá para vir com uma receita pronta e falar o melhor plano é o Salutem, é o Salves, é o Aurum, não dá. Porque o melhor plano é aquele que você pode pagar, de acordo com aquilo que você precisa, né? Então, nosso objetivo aqui é demonstrar para vocês, eu estou no Executivo Plus, e claro, o Executivo Plus é o nosso plano premium, ele vai ter uma mensalidade mais alta, mas ele entrega a cobertura de cuidador, de pilates, de RPG, de aparelho auditivo. Ele entrega diversas coberturas que o Salutem, por exemplo, não vai ter. Mas você faz uso dessas coberturas para estar pagando por elas? Talvez você não faça, e aí você esteja pagando mais caro sem necessidade. Então, o nosso objetivo é dar transparência a vocês em relação a características de cada um dos planos, para que vocês tenham condições de tomar a decisão de forma assertiva, tá? Então, vou tentar fazer um resumão aqui. Lembrando que o básico e o especial estão com a comercialização suspensa, tá? A gente só está trazendo aqui para efeito de informação. A abrangência do plano. Todos os nossos planos são nacionais, à exceção do Salutem e do Salvos, que se dividem em duas categorias. Estadual, quando a gente está falando do Salutem e Salvos RJ, ou Salutem e Salvos Regional, que a abrangência é grupo de municípios, tá? Que abrange todos os municípios que residam beneficiários da Real Grandeza, exceto o estado do Rio de Janeiro. A acomodação.
O Salutem e o Básico possuem acomodação em enfermaria. Todos os demais planos possuem acomodação em apartamento. Rede hospitalar, e aí a gente precisa estabelecer uma hierarquia entre os planos. Salutem e Básico é considerado rede básica, sabendo que o básico não é tão básico assim, tá? Mas a proposta, inicialmente, quando ele foi criado, era essa. O Salvos e o Especial, como a rede intermediária, o Executivo e Gabi, Executivo... Oi, posso? pode. Inclusive, as pessoas falam tanto de Redditor. No Salutem nós temos Redditor, né? Que custa bastante cara a internação, mas até mesmo no plano, que deveria ser o mais simples, a Real Grandeza mantém ali um alto padrão de qualidade. Desculpa aí, só para lembrar isso, né? Para que as pessoas entendam que nem sempre elas comparam coisas iguais. Perfeito. O plano Premium, né? Executivo, Executivo Plus e o Aurum com uma rede hospitalar de alto padrão. Coparticipação ambulatorial. O que é isso? Coparticipação em consultas, exames e tratamentos seriados. É de 30% limitado a R$ 150, e isso vale para todos os planos. Coparticipação hospitalar, que é um custo que você arca quando você precisa se internar. No Salutem, no Salves e no Aurum, há uma coparticipação de R$ 50 por dia, limitado a 5 diárias. O que quer dizer isso? Se eu ficar internado 3 dias e tiver no Salutem, no Salves ou no Aurum, eu vou pagar R$ 150 de coparticipação hospitalar. Se eu ficar internada 30 dias, eu vou pagar no máximo R$ 250. Por quê? Porque a gente só cobra até a 5ª diária. Isso não quer dizer que você só possa ficar internado 5 dias, tá? Você pode ficar internado o tempo que for necessário para a reestabilização da sua saúde, mas a cobrança da coparticipação, ela só vai até o 5º dia. Programa de medicamento de uso contínuo. Isso é um benefício que surgiu somente a partir da criação do Plano Aurum. Era uma demanda antiga já das pessoas que, quando se aposentavam dos planos empresariais, perdiam esse benefício e sempre argumentavam que era justamente no momento em que elas mais precisavam, né? Que é onde começam a aparecer a diabetes, a hipertensão. Então, no Plano Aurum, por ser considerado um plano de alto padrão, né, um plano premium, foi contemplada essa cobertura, que equivale a R$ 8.000 por ano por grupo familiar. Você não paga nenhum custo adicional, isso já está embutido no valor da mensalidade. Escleroterapia, que são aquelas aplicações de varizes, também está previsto no Plano Aurum. Nos planos antigos, até havia previsão desde que fosse posterior à cirurgia, tá? Cirurgia de varizes. Não é o caso do Aurum. O caso do Aurum é justamente para prevenir a necessidade de cirurgia. O time de ouro, o que é o time de ouro? É uma equipe composta por especialistas que hoje atuam nos hospitais mais renomados do país, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, para prestar auxílio aos nossos beneficiários em algumas situações específicas, como diagnóstico que não foi fechado, doenças raras, divergência técnica, um médico manda operar, o outro diz que não. O time de ouro também só está previsto no Plano Aurum. Cuidador social, que só está previsto nos planos antigos, básico, especial, executivo, executivo plus. Salutem, Salves e Aurum não tem essa cobertura. O home care, que nos planos antigos é chamado de ANDA, né? Está previsto em todos os planos. Assistência domiciliar ambulatorial, que nos planos antigos é conhecido como PADA, também está previsto em todos os planos. RPG, somente nos planos antigos. Pilates, somente nos planos antigos, básico, especial, executivo, executivo plus. Cobertura de vacinas, todos os planos têm, mas existe uma diferença de quais vacinas são cobertas em cada plano. O Salutem e o Salvos, por exemplo, possuem cobertura para 3 vacinas, que são pneumocócica 23, sarampo e influenza, que é a vacina da gripe. Os planos antigos, básico, especial, executivo e executivo plus, tem cobertura para todas as vacinas previstas no calendário vacinal do Ministério da Saúde. Já o Aurum, que foi o plano premium lançado, além do calendário vacinal do Ministério da Saúde, ele também comporta as vacinas recomendadas pelas sociedades médicas brasileiras. Livre escolha, que é a questão do reembolso. O Salutem e o Salvos não prevê essa cobertura, que é a possibilidade de você optar por um médico que não faz parte da rede credenciada e pedir o reembolso. Os demais planos prevêem, tá? O valor de uma vez a tabela praticada. E no caso de internação, alguns planos possuem um multiplicador dessa tabela de reembolso, sendo o especial 2 vezes a tabela,
o executivo 2 vezes a tabela e o executivo plus 5 vezes a tabela, o básico e o Aurum 1 vez a tabela. Aparelho auditivo, somente os planos antigos possuem essa cobertura, né? O básico, o especial, o executivo plus. E o programa Colher, que a Patrícia oportunamente explicou aqui. O que é o programa Colher? O programa Colher é um programa que prevê desconto escalonado na mensalidade de acordo com a renda recebida. E a gente considera como renda o valor recebido pela Real Grandeza e pelo INSS. Esse benefício ele só é concedido para os beneficiários que estão inscritos no Plano em Salutem RJ ou no Plano em Salutem Regional, que sejam assistidos de um dos nossos planos previdenciários, né? Então, tem que ser assistido do Plano BD, do Plano CD ou do Plano FRG-Prev, desde que seja oriundo do Plano BD ou do Plano CD. Só é concedido ao titular e ao cônjuge, tá? No caso em que o titular falece, a pensionista tem direito, independente da idade, mas quando o cônjuge está vivo, esse benefício é concedido somente a partir dos 54 anos de idade, tá? E aí, esse desconto ele vai variar de 60% a 10%, de acordo com a renda que você recebe. Eu vou mostrar essa tabela mais à frente, tá? Mas tem que ter uma renda inferior a R$ 20.395,95 para ter direito a algum percentual de desconto. Esse benefício, como está ali na tabela, restrito ao plano Salutem, Plano e Salutem, tanto RJ quanto regional. Falando um pouquinho mais sobre alguns diferenciais da Real Grandeza, eu quero destacar aqui um dos diferenciais que hoje, para mim, é um grande destaque, que é o pronto atendimento virtual, onde hoje a gente tem esse benefício estabelecido com o Einstein Conecta. Gente, se alguém ainda não fez isso, não fez uso desse serviço ou desconhecia esse serviço, por favor, repliquem essa informação para que atinjam o maior número de beneficiários. O que significa isso? Hoje, qualquer beneficiário inscrito em um dos nossos planos de saúde, mesmo nos planos mais básicos, tem direito ao pronto atendimento virtual do Einstein. Esse atendimento, ele vale tanto para atendimento adulto quanto pediátrico e ele funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana e não tem cobrança de coparticipação. Ele é um atendimento virtual para atendimentos de baixa e média complexidade. Então, estou com sintomas gripais, estou com sintomas gastrointestinais, estou com suspeita de dengue, mas ainda não tenho certeza. Enfim, casos que você não precisa ser avaliado por um médico presencialmente imediatamente, tá? Você pode acionar esse serviço na palma da sua mão, pelo celular, pelo tablet ou pelo notebook, pelo que você preferir. E você fala diretamente com um médico que atua no Einstein Conecta. Então, você imagina, você conseguir ser atendido por um médico do padrão Einstein sem precisar sair da sua casa, sem enfrentar trânsito, sem ser exposto a outros vírus de uma emergência hospitalar, sem ser submetido a exames desnecessários, né? Porque hoje em dia, quando você corre para uma emergência, dificilmente você sai de lá sem passar por um exame de sangue, muitas das vezes nem é necessário. Mas para o hospital é super interessante, né? Porque quanto mais serviços você usar ali, mais ele ganha. Então, usufruam desse serviço, tá? Não só vocês, mas seus filhos, seu cônjuge, todo o seu grupo familiar. Repliquem essas informações. Vocês podem acessar pelo aplicativo, baixando o aplicativo do Einstein Conecta, ou também pela web, tá? A Real Grandeza ela tem um convênio com farmácias para compra de medicamentos e produtos de perfumaria. Então, a gente tem convênio com a Drogazil, Droga Raia, Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo, de abrangência em todo o território nacional. Basta vocês apresentarem a carteirinha do plano de saúde. A gente tem o programa Conviver Saúde, que vem sendo conduzido aí brilhantemente pelos nossos assistentes sociais, nas áreas regionais e também no Rio de Janeiro, voltado para um momento de convivência dos nossos idosos, de atividades laborais, também de saúde mental, né? Porque quando você tem essa troca, essa socialização, isso colabora muito para a saúde mental, é muito bacana, para que o nosso corpo, para que o corpo dos nossos idosos esteja sempre em movimento. E os nossos programas de promoção e prevenção, que vocês já devem ter ouvido falar do Linhas de Cuidado Melhor Idade, e mais recentemente o programa de apoio à jornada do paciente, que é voltado para aqueles beneficiários que estão em tratamento oncológico. Pode seguir.
Bom, destaquei aqui um pouquinho dos nossos diferenciais, e aí é possível que você tenha chegado à conclusão de que você deseja realizar a migração do seu plano de saúde, seja para um plano inferior, seja para um plano superior, né? Como que eu posso realizar essa migração? Primeiro passo é acessar o site da Real Grandeza. Lembrando que vocês estão muito acostumados com o site www.frg.com.br, que é o site mais antigo da gente. Atualmente, a Real Grandeza possui 2 sites, tá? O FRG, muito voltado para a Previdência, e o www.realgrandezasaude.com.br para as informações de saúde. Se você entrar lá no FRG e clicar em saúde, você vai ser direcionado para o site Real Grandeza Saúde, ok? Acessando esse site, no menu superior vai ter a opção Serviços e em seguida Formulários. Nessa seção, você vai encontrar um termo de alteração Novos Planos. Eu vou fazer esse passo a passo com vocês, tá? Mas a gente precisava deixar isso registrado para quem quiser depois ter acesso a essa informação. Baixe esse formulário, preencha o formulário com os dados das pessoas que serão migradas, e aí depois você pode mandar esse formulário de 3 formas para a gente. Através do portal do beneficiário, na área restrita do site, por e-mail para grp@frg.com.br ou presencialmente na gerência de relacionamento com o participante, que funciona de segunda a sexta, exceto feriados, de 9 às 16h30. E aí eu alerto aqui para algumas informações importantes. De acordo com o regulamento dos nossos planos, o período de movimentação ele é até o dia 5 de cada mês. Por quê? Por conta do fechamento da folha. Então, aquelas pessoas que desejam migrar o plano de saúde para não sofrer o impacto do reajuste do plano, previsto para início em julho, precisam solicitar essa alteração até o dia 5 de junho, tá bom? Ah, Gabriela, mas se eu não solicitar até o dia 5 de junho, eu não vou poder solicitar depois? Pode, você pode solicitar depois, só que a primeira mensalidade vai vir no plano em que você está inscrito atualmente com o reajuste aplicado, ok? As migrações para um plano superior prevêem carência regulamentar de 180 dias para a rede superior. O que significa isso? Se você está saindo de um plano enfermaria e indo para um plano apartamento, você vai ficar 6 meses, 180 dias, né, usando o plano ainda com acomodação em enfermaria e somente depois desses 180 dias você pode usufruir do apartamento. O mesmo vale para a rede credenciada ou para qualquer outra cobertura que não estava previsto no plano anterior, tá? É possível que dependentes e agregados estejam inscritos em planos inferiores ou equivalentes ao do titular, mas eles não podem estar inscritos em um plano superior ao do titular, tá? Então, eu posso ter um titular no plano executivo ou executivo plus e ter um dependente no Salutem, no Salves ou até mesmo no Algon, já que eles são considerados equivalentes. Mas eu não posso ter um dependente ou um agregado no executivo ou executivo plus e ter um titular no Salutem. Ok? Isso não é permitido. E, por fim, a Real Grandeza ela também prevê a alteração da responsabilidade financeira para agregados. O que quer dizer isso? Ah, eu tenho um filho que é meu agregado, ele é o próprio responsável pelo pagamento da mensalidade, porque ele já trabalha, então ele todo mês me repassa o valor da mensalidade. Mas eu queria mandar esse boleto direto para ele. É possível? É possível e é uma ótima alternativa. Por quê? Porque aí esse filho pode declarar essa despesa também na declaração anual do imposto de renda dele, tá bom? Pode seguir, Eduardo. Por fim, gente, eu queria só deixar aqui para vocês a divulgação de uma página que a gente criou, que retrata bem os principais diferenciais dos planos Salutem, Salves e Auron. Tem informação do programa Colher, que é até a página que eu vou mostrar agora, tá? Mas logo no começo dessa página tem um campo ali onde vocês podem solicitar um contato da Real Grandeza. Essa solicitação de contato, ela chega para a minha equipe, que é a equipe comercial. E o nosso objetivo nesse contato é que a gente possa auxiliar vocês nessa tomada de decisão. Por quê? Porque, como eu falei aqui, não existe uma receita pronta. Eu não posso chegar para vocês e falar, migrem todos para o Salutem, porque talvez o Salutem não vá atender a necessidade de vocês. Então, o nosso objetivo, quando vocês colocam ali pedindo um contato, é agendar um atendimento com vocês, entender a realidade de vocês, o que é importante para vocês nessa tomada de decisão e conseguir orientá-lo em relação ao plano que melhor vai atendê-los, tá bom? Bom, da minha parte era isso. Eu vou pedir, Eduardo, só licença um minuto para poder apresentar essa página e também demonstrar ao vivo como que faz para eles encontrarem esse formulário.
Peraí, só um minutinho. Gente, o Zoom mudou e eu estou um pouco perdida aqui, mas eu acho que eu me achei. Vamos lá, vocês estão vendo a página que eu falei onde vocês podem pedir o contato, não é isso? Alguém me Sim, tá na confirma? tela, Gabi. Tá na tela. Beleza. Então, nessa página aqui, gente, vocês podem, aqui, ó, onde eu falei que vocês preenchem com o nome de vocês, a matrícula, o e-mail e o telefone de contato para que alguém do time comercial possa ajudá-los nessa tomada de decisão. Aqui a gente explora as principais características dos planos Salutem, Salves e Aurum, os principais hospitais da rede credenciada no município do Rio de Janeiro e Niterói, lembrando da reciprocidade com a Unimed e com a CACI para quem mora nas áreas regionais, fala um pouquinho da coparticipação, dos graus de parentescos que podem ser inseridos nesses planos, os diferenciais desses produtos, o atendimento médico virtual do Einstein, inclusive com link aqui para quem quiser baixar o aplicativo, o aplicativo da Real Grandeza Saúde para vocês darem entrada em reembolso, constar a rede credenciada, ter acesso à carteirinha virtual. Falamos um pouquinho do programa Linha de Cuidado, que é o nosso programa de promoção e prevenção. E aqui, um ponto que eu queria mostrar para vocês, que é o programa Acolher, tá? Aqui a gente vem discriminando os critérios do programa Acolher, o que é necessário para você ser elegível ao programa Acolher, como eu já falei. E aqui as faixas de renda. Então, se você tem uma renda até R$ 5.098,99, você tem 60% de desconto na mensalidade. Se você ganha de R$ 5.099 a R$ 10.197,98, 50% de desconto. E assim sucessivamente, tá? De 10.000 a 197,99 a 12.747,47, 40, até chegar aqui, ó, acima de 20.395,95, não tem desconto pelo programa Acolher, tá? Gabriela, e como é que eu faço para ter acesso ao programa Acolher? Eu já estou inscrita ou vou me inscrever no Plano em Saúde em RJ ou Plano em Saúde em Regional e eu preencho esses critérios, né? Eu tenho a partir de 54 anos, a minha renda se encaixa em uma dessas faixas. Como que eu faço? Aqui, ó, vocês conseguem olhar o regulamento, tá? E abrir o regulamento ou ficou preso lá na página, Eduardo? Me confirma, porque eu acho que eu só compartilhei a página. Tá no Tá no regulamento. regulamento. Tá no regulamento? E aqui agora tá no site da Real Grandeza Saúde? Isso. Tá no site. Beleza. Aqui, ó, em serviços, como eu falei, a gente vem aqui, ó, em formulários. Aqui a gente tem, ó, o termo de alteração novos planos. Vou até abrir ele aqui para mostrar para vocês, para caso surja alguma dúvida, vocês já estarem orientados. Esse aqui é para quem quer migrar de plano, tá? Tá em um plano e quer migrar para outro. Ó, vocês vão preencher aqui com a empresa patrocinadora de vocês, né? Se é Furnas, Real Grandeza ou Eletronuclear, colocar o perfil de vocês, se é assistido, se é usuário independente, nome do titular, matrícula, IDFRG e telefone de contato. E aqui abaixo colocar o nome de todas as pessoas que vão migrar de plano, tá? Coloca o nome, a condição de dependência, se é o próprio titular, coloca titular, cônjuge, filho, neto, o número do plano anterior, e aí o número tá aqui em cima, o número do plano atual, que é o plano para onde vocês desejam ir, e para quem reside em uma área que tenha reciprocidade, coloca aqui qual é a reciprocidade, se é CACI ou se é Agora o Unimed. formulário não veio, Gabi. Ai, gente, espera aí então, deixa eu compartilhar novamente. Tá aparecendo? Sim. Então, ó, como eu falei, aqui no campo superior vocês colocam a empresa, o perfil de vocês, nome do titular, e aqui embaixo é que vocês vão preencher com o nome de todas as pessoas que vão migrar de plano, a condição de dependência, o plano atual, que é o que vocês estão inscritos, né? Plano anterior é o plano que hoje vocês estão inscritos. E plano atual é o plano para onde vocês querem migrar. E se possuem reciprocidade, tá? CACI ou Unimed. O titular assina, data, e aí vocês podem enviar para a gente por um daqueles canais que eu expliquei, tá?
Agora, em relação ao programa Acolher, deixa eu abrir aqui. Nessa mesma tela, tá? Onde a gente estava lá em serviços, formulários, vocês vão encontrar ali uma opção chamada, onde está Salutem e Salves, a opção Programa Acolher, Termo de Concessão, Prorrogação. Estou abrindo o formulário aqui para compartilhar com vocês. Ó, esse é o formulário para quem deseja aderir ao programa Acolher, a partir da adesão ao Plano e Salutem RJ ou Plano e Salutem Regional. Concessão, coloca aqui o nome do titular, data de nascimento, idade, DFRG e telefone. Coloca também os dados do cônjuge ou companheiro. E aqui vocês vão marcar qual é a faixa de desconto que vocês se enquadram, considerando a renda bruta recebida pela Real Grandeza e pelo INSS, tá? E aí vocês vão, o titular assina, data. Feito isso, vocês podem mandar por e-mail para grp@frg.com.br ou através da área restrita do site. Bom, eu finalizo minha participação aqui. Ô, Gabi, deixa eu só Agora falar a gente abre. fazer uma colocação, é que fizeram um comentário aqui no chat, é a tabela do Aurum, o que tá na matéria e que foi enviado para cada um está correta. Aqui, que foi mostrada, é a tabela atual vigente até 1º de julho, tá? É a tabela anterior. Então, só porque perguntaram que a tabela não era algo que foi enviada. A correta é que está enviada. O valor que está aqui que está na tela é o valor anterior, tá bom? Só para deixar ratificado. Já ajustamos, Felipe. Já ajustaram. Ah, Tá. tá. Obrigado. Aqui está certo já. Ah, ótimo. Só compartilhei a tela errada. Espera aí. Apresentação. Aqui está certo. Aí agora, Eduardo, como é que faz para a gente abrir? Você vai falar para as perguntas, né? Vamos às perguntas. Deixa eu tirar a apresentação. Bom, a primeira pergunta ela já até perdeu sentido porque era do momento do início, né? Que foi da Daniela Cardoso, só para fazer o registro aqui. Quem deixou a empresa no PDV, se valeria a pena assistir a palestra, sim, porque você sabe sobre movimentação futura. E qual canal consultar, além de preços e diferenciais do plano. Então, eu tenho certeza que esse tempo não foi desperdiçado. Mesmo Deixa eu você com uma... aproveitar então, Eduardo, e Vai pedir lá. ao pessoal do PDV que está aqui, se tiver qualquer dúvida, por favor, vocês também podem, através da página que eu mostrei aqui, pedir um contato da equipe comercial para orientá-los, né? Muita gente ainda está cumprindo o aviso prévio, outras estão já chegando ao término do aviso prévio e vão precisar avaliar se vão permanecer no plano Eletra pelo período que é previsto, né, na legislação de 1/3 do tempo, quando não é aposentado pelo INSS, ou pelo mesmo tempo que contribuiu quando é aposentado pelo INSS. Mas aqueles que também já estão findando o tempo de permanência pós-emprego também podem pedir contato com o time comercial para entender quais desses planos melhor atenderia a necessidade de vocês, tá? Isso pode ocorrer através dessa página que eu mostrei, ou, se preferirem, podem mandar um e-mail direto para comercial@frg.com.br. Obrigado, Gabi. Maria Luísa Varela de Araújo. Aposentados por invalidez se enquadram na tabela Grupo A, ativos equiparados ou no Plames Eletra Plus. Qual será o reajuste da mensalidade básica para os aposentados por invalidez que foram passados para o Plames Eletra Plus? O, a carteira do Eletra vai para o mercado, não é isso, Patrícia? Então, os aposentados por invalidez, eles estão com contrato, ainda que estejam aposentados por invalidez, eles estão com contrato ainda como empregados da patrocinadora, da empresa da Eletrobras de Furnas. Então, vai ser levado junto para o Exato.
pro novo plano, ok? Até lá, não vai ter mudança na mensalidade, tá? Não foi aplicado, nem foi divulgado aqui reajuste da mensalidade do Plames Eletra e do Plames Eletra Plus. O Isaac Solberman, ele pede, informa aqui que teve um erro com a participação dele. Isaac, eu vou pedir para você enviar uma mensagem para o e-mail grp@frg.com.br para poder regularizar essa questão. O Isaac também pergunta se o plano de saúde da Real Grandeza não tem fins lucrativos, qual o motivo que cobra taxa administrativa? Bom, não sei se a Patrícia Posso quer responder? Então, Isaac, o que é o lucro, né? O lucro é aquilo que sobra depois que as despesas são pagas. Então, a gente não trabalha para ter sobra, mas as despesas, elas existem. E não recebemos nenhum tipo mais de subsídio das patrocinadoras. As patrocinadoras pagam pelos seus planos, tá? E, inclusive, de forma verificada, se é realmente aquilo que elas estão pagando, para que não tenha nenhum tipo de sobra. Então, o gasto existe, né? A carteirinha, o telefone que você usa, aquela telefonista com quem você fala quando tem uma dúvida, aquela recepcionista que te atende, a energia gasta no prédio, o prédio da Real Grandeza, o plano de saúde paga aluguel para o plano BD, porque aquele prédio é do plano BD. Hoje, a saúde paga 56% dos custos administrativos da Real Grandeza, incluindo tudo que a Real Grandeza precisa para funcionar. Então, ela não tem fins lucrativos, mas ela tem despesas administrativas. O que é feito é se cobrar só e exatamente o necessário para que a Real Grandeza funcione. Nada mais do que isso. Maria Salgado, FRG Saúde poderá ser aberta para outras empresas? Sim, dentro desses critérios que eu havia mencionado aqui, tá? Hoje, de acordo com a Resolução Normativa 137 da Agência Nacional de Saúde, as autogestões só podem absorver novas empresas do mesmo ramo de atividade das suas atuais patrocinadoras. No entanto, estamos com uma expectativa bastante elevada para que isso mude, tá? Inclusive, a Unidas, que é a União das Autogestões do país, ela vem fazendo esse movimento junto à ANS. A ANS abriu recentemente uma consulta pública a respeito da alteração da RN 137, onde as autogestões poderiam defender ali os pontos que justificassem essa alteração, tá? Inclusive, a Real Grandeza preparou o material e submeteu a essa consulta pública da ANS, e agora a gente está na expectativa de um retorno positivo para ampliar a nossa janela de oportunidade. O José Carlos Moura, ele pede para esclarecer a parte aqui da unificação dos planos. A Maria já explicou detalhadamente. É só para fazer o registro aqui da pergunta do José Carlos. Valentim Fábio Dias, não estou sabendo que o pessoal do PDV teve essa opção de permanecer no Eletra Plus. Saiu algum informe sobre isso? Estranhei mesmo ter vindo um novo boleto para pagamento em 10 de junho. Já havia solicitado a mudança para o Salutem. Como ficará agora? Acho que Vamos acredita lá, que é o fim do pessoal. incentivo, né, Gabriela? Vamos lá. Quando foi comunicado pela Eletrobras a decisão de migração para as operadoras de mercado, muitas dúvidas surgiram e muitas informações já se modificaram desde que as dúvidas começaram a surgir, tá? Não estava claro para a Real Grandeza inicialmente quem iria ficar, quem iria ficar com a gente, quem iria para o mercado. A princípio, o pessoal que saiu no PDV e que estava no aviso prévio seria migrado, de acordo com a base que eles haviam solicitado. Depois essa informação foi modificada. Eu vou pedir até a ajuda do Rodrigo, porque eu não sei nem se a gente já recebeu essa informação oficialmente, tá? Mas extraoficialmente foi comunicado, sim, à Real Grandeza de que o pessoal em aviso prévio projetado e as pessoas que estão
cumprindo o artigo 30 e 31 da legislação, que é o pós-emprego, vão permanecer nas autogestões, tá? Então, todo mundo que saiu no PDV, seja aqueles que estão cumprindo ainda estando no eletroempresarial pelo aviso prévio ou no pós-emprego, vão permanecer com a gente até o fim desse período, tá? E é um período que pode variar de acordo com o perfil, se é aposentado pelo INSS ou não. Então, é dada a opção de manutenção do plano eletroempresarial após a possibilidade de se manter o eletroempresarial, pode-se migrar para o Salutem, para o Salvos, para o Almo, Executivo ou Executivo Plus. Gabi, só complementando essas informações, tudo que você passou está correto, tá? Até o momento é a informação que a gente tem, né? A outra informação que a gente tem é que o período de transição vai começar em 1º de junho, né? Inicialmente seria uma transição de 1 mês, depois foi aumentado para 2 meses, e agora a informação também extraoficial que a gente tem é que foi aumentado para 3 meses. Então, início de transição em 1º de junho, término da transição no último dia de agosto, né? Quando os beneficiários que vão migrar para o mercado serão cancelados na Real Grandeza. E aí, só confirmando, beneficiários em aviso prévio projetado continuam na Real Grandeza, beneficiários no período de permanência do artigo 30 e 31 continuam na Real Grandeza, e os beneficiários ativos, incluindo os aposentados por invalidez, serão migrados para o mercado a partir de 1º de setembro. Essa é a informação que a gente tem hoje, né? Extraoficialmente, é uma informação que ainda pode se modificar, mas é o que a gente sabe até o momento. Razão pela qual a gente também não divulgou nenhum comunicado oficial, tá, gente? Porque se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente já teria encaminhado algumas erratas, e isso acabaria causando mais confusão do que esclarecimento. Então, houve uma formalização de questionamento à Eletrobras, e a partir dessa devolutiva, certamente a gente vai ampliar a comunicação e os esclarecimentos junto aos beneficiários. E aos prestadores também, né, Gabi? Tivéssemos comunicado anteontem, teria sido erro, porque mudou. O Stefano Betts, ele pede um contato mais detalhado. Stefano, de repente você já anotou aí, mas eu vou sobre essa questão de analisar o melhor plano, desse auxílio mais específico, comercial@frg.com.br, tá? Para esse detalhe aqui pode ser o melhor caminho para você nesse momento, tá? O José Henrique da Costa, ele enviou um comentário aqui. Sabemos da importância de novos entrantes no nosso plano de saúde. Sabemos que há muito tempo está desenhado no planejamento estratégico da Real Grandeza a busca de novos patrocinadores. Isto está avançando. Obrigado pelo comentário, José Henrique. Vamos à próxima pergunta. Marília de Rezende Martins. Sou aposentada por invalidez e fui informada que o Eletra e o Eletra Plus não existiriam mais. Está informando aqui que já foi transferida para o Bradesco Dental Saúde, que aparentemente me pareceu bem limitado. Não consegui verificar tudo. Marília, no caso, você na condição de aposentada pela invalidez, você entra no grupo onde a gente tem conhecimento que vai ser transferido para a operadora de mercado. Então, para você, o Plano Suplementar Eletra e o Plano Suplementar Eletra Plus não existirá mais, tá? Mas isso só depois que for migrada definitivamente a carteira para o mercado. Ainda existe o período de transição onde os dois planos são mantidos, tá? Tereza Cristina Fará, vocês não conseguem comprar medicamentos por um custo menor? Eu nunca recebo o valor do meu medicamento. Eu fiquei na dúvida se você está falando de reembolso. Vamos lá. Sobre medicamento de alto custo, assim como muitas das operadoras de mercado, medicamento de alto custo existem duas categorias, né? Você tem o de uso restrito hospitalar e o que não é de uso restrito hospitalar. Justamente para buscar economicidade sem perda de qualidade ao tratamento do paciente, a Real Grandeza vem fornecendo todo o medicamento de alto custo que não é de uso restrito hospitalar, ou seja, que pode ser consumido nas residências,
ela tem comprado diretamente dos distribuidores e faz a entrega em casa. Inclusive, quando esse remédio é injetável, acontece da enfermeira ir na casa da pessoa para fazer a aplicação. Tudo isso para gerar economia para o plano de saúde. Agora, se você está falando do medicamento do Aurum, nós temos, para quem faz uso desse benefício do Aurum, né, que integra aí os benefícios do Plano Aurum, é um benefício único, não conhecemos igual no Brasil, que é o grupo familiar ter uma verba anual para gastar em remédios de doenças crônicas. Se é desse medicamento que você está falando, nós oferecemos duas opções. Uma opção é a pessoa receber esse remédio em casa, tá? E aí é preço de tabela. Não existe aquelas promoções de quem compra em farmácia. Porém, justamente para que a pessoa possa tentar conseguir um remédio mais em conta e fazer aquele saldo dela render mais, nós abrimos a possibilidade de reembolso. Então, quem mora sozinho, não quer sair de casa, a farmácia é longe, não, eu prefiro receber na comodidade da minha casa, porque senão eu acabo esquecendo de comprar o remédio. Ela, no fim daquele contato com o médico, ela comunica esse desejo dela e o remédio chega na porta da casa dela. Agora, vai vir a preço de tabela. É diferente de quando você compra na farmácia, que as farmácias, para concorrerem umas com as outras, o farmacêutico tem aquela liberalidade de falar, eu vou te dar um desconto, ou então está perto da validade do remédio, eles colocam em promoção. Mas a pessoa não é obrigada a receber o remédio em casa. Quem quer, terminou a entrevista com o médico, foi autorizado, foi liberado o consumo daquele remédio dentro desse programa de subsídio, ela pode comprar numa farmácia pelo melhor preço que ela conseguir e entrar com reembolso pelo aplicativo, justamente para que ninguém saia prejudicado. Para mais perguntas. Eu vi que o Stefano aqui mandou para a gente, depois da mensagem, as perguntas detalhadas. Stefano, manda um e-mail com essas mesmas perguntas para o comercial, @frg.com.br, que é o caso do atendimento nesse momento ali, tá? Deixa eu retomar para o ponto de onde paramos. Edu, Sim, eu acho que tem um ponto aqui que seria interessante falar. Vou até pedir para o Dalmi discorrer um minutinho sobre isso. Tem um questionamento aqui que eu acho que vai ser bom para todos, que é sobre o critério do reajuste, né, que está sendo questionado a diferença de percentuais, né, ser bastante discrepante. Então, a pessoa está querendo entender um pouco melhor. Você pode falar, Dalmi? a pergunta do João Soren, acabou de enviar, só Isso. para ficar o registro. Obrigado, Maria. Bom, obrigado pela pergunta. Cada plano ele é analisado individualmente, né? Então, cada plano tem um perfil de população, essa população tem um perfil de utilização, então todo esse conjunto de dados ele é analisado na hora de definir o valor de reajuste. Existem outros fatores também que ao longo da apresentação a gente discorreu, como, por exemplo, a quantidade de beneficiários. Nós temos planos que têm uma quantidade de beneficiários muito baixa, com 50 beneficiários, 100 beneficiários, e isso implica num risco elevado de insolvência do plano caso ocorra um sinistro de alto custo. Então, por exemplo, os planos básicos que estão fechados, né? Então, eles são planos que estão
reduzindo gradativamente a quantidade de beneficiários. Então, quanto menor essa quantidade, maior é o risco que ele está exposto para esses grandes sinistros. Então, cada plano ele é feito uma análise atuarial individual, né? E aí, com base nessa análise, é que é definido o percentual de cada um dos produtos. Então, tem planos que têm uma proposta de reajuste menor, por quê? Porque foi observado que o perfil de sinistros que estavam ocorrendo nos últimos anos tinham determinado distribuição e que não havia necessidade de um aumento significativo na sua receita, porque ele estava dentro de um padrão adequado de sinistralidade. Outros planos estavam com um desvio muito grande entre o que é arrecadado e o que é gasto assistencialmente. Então, por isso, a necessidade de ter um realinhamento desses preços com os percentuais mais elevados, né? Então, Almir, só pode ter. complementando, né? Exemplificando, eu acho que isso interessa aí na pergunta do João. O plano básico, por exemplo, ele tem apenas 4 beneficiários, né? Então, assim, é um plano que qualquer custo impacta muito no reajuste. O plano básico, o especial, tem 44, 49. O especial, o básico de agregados, 44. E o especial de agregados, 398. Então, assim, são planos, né, com coberturas diferenciadas e custos muito elevados. Por isso que são planos que têm os maiores reajustes e alguns deles, como é o caso do básico, né, está até fechado para novos entrandos. Quer complementar, Dalmir, alguma coisa, ou Patrícia? Não, Maria, acho que a gente já abordou todos os aspectos. Tá. Bom, assim, do que a gente está falando aqui, o que eu posso dizer para vocês, né? Nosso objetivo, colocar a Real Grandeza Saúde de pé, funcionando, conquistar como cliente novas empresas de energia, sejam pequenas, médias ou grandes, e inclusive eu peço a ajuda de todos os participantes da Fundação Real Grandeza, muitos hoje realocados em outras empresas de energia, consórcios, que, ao saberem que a empresa está cotando no mercado planos de saúde que lembrem da gente, por favor, a gente está com preços bem competitivos, tanto que a gente está em negociação com 2 grandes empresas, assim, já há alguns meses, e estamos nos mantendo no páreo. Também estamos desenhando um plano mais econômico, de novo, sem perda de qualidade. É um plano baseado no modelo da Cambridge Health Alliance, em que você tem uma equipe multidisciplinar que fica responsável por 400 a 500 vidas e ela é acompanhada por essa equipe. A pessoa não tem o livre acesso a médicos especialistas, mas ela tem acesso total a um clínico, que esse clínico encaminha ela para um especialista. E é claro que no caso da pessoa se sentir mal, ter um mal-estar, ela tem sim acesso a um pronto atendimento, a uma emergência, sem ter que pedir nenhum tipo de autorização. Mas é uma forma o quê? É uma forma de você coordenar o tratamento, o acompanhamento de saúde. E com isso, você gasta tudo que é necessário, mas você não gasta nada do que é excessivo para tratar a pessoa. Esse é o objetivo desse plano. O nome vulgarmente conhecido é Plano com Porta de Entrada. Só que o nosso não vai ser só um plano com porta de entrada.
ele vai ter todo um conceito desenvolvido baseado nesse sistema que eu falei para vocês, da Cambridge Health Alliance. É um modelo implementado em Boston com muito sucesso, experimentado, e que a gente trouxe toda a teoria, os processos, todo o mapeamento aqui para o Brasil, para dentro da Real Grandeza, e está sendo desenvolvido pelos nossos técnicos. E também estamos pensando em outros produtos de saúde que sejam mais simples de se comercializar, tá? No mais, na figura do nosso presidente Sérgio Wilson, nós, Real Grandeza, continuamos a conversar com as outras operadoras do sistema Eletrobras e vislumbrando uma situação segura, clara, transparente, com todos os números na mesa, no qual a gente perceba que uma união vai ser positiva, né? Porque aqui, assim, a gente, quando se trata de negócios, vamos pensar assim, a união não pode ser um abraço de afogados, né? Quando as pessoas se juntam, elas têm que se juntar para quê? Para ser melhor. Foi essa clareza que a gente não conseguiu enxergar, não conseguiu concluir esse estudo, mostrando que seria um caminho melhor estar junto do que permanecer separado. Na hora que a gente tiver essa certeza, a gente vai sim se juntar se essa for a condição. Para quê? Para continuar existindo, porque, no fim, todos nós entendemos que o mais importante é a gente estar aqui oferecendo saúde pelo melhor custo possível, como a Gabi falou, sem práticas que são usadas no mercado, que nós conhecemos, que saem nos jornais, né, em que as pessoas são vistas como apenas uma fonte de receita. A gente aqui dá o aumento, mas não corta ninguém. Não é para isso que a gente existe. A gente quer continuar existindo para o que sempre foi a missão da Real Grandeza, que é cuidar das pessoas. E a certeza que eu posso dar a vocês é que nós não estamos de braços cruzados diante desse cenário. É fácil? Não. É desafiador? Muito. Mas a gente está fazendo o trabalho, tá? Está pensando fora da caixa, está criando novos produtos, está trabalhando. E vamos em frente, pessoal, porque aqui nós trabalhamos com propósito. Isso, sem dúvida, é algo que nos move, que nos movimenta, né? Todo dia, quando a gente acorda, eu não penso, eu estou indo para o meu emprego para render dividendo para um acionista da Bolsa de Valores. Não, eu penso que eu estou indo para o meu emprego para quê? Para poder todos aqueles aposentados que eu conheço pelo nome, que me dão bom dia, que me dão boa tarde ali no grupo do WhatsApp, que reclamam, que brigam, mas que depois elogiam. É por essas pessoas, na qual cada uma delas a gente acaba vendo um parente nosso, que a gente levanta, vai à luta e trabalha. E eu tenho certeza que é isso também que motiva a Gabriela, a Maria, o Rodrigo, o Eduardo, o Felipe, o Luciano e até o Dalmir. Dalmi é da Vedão, mas ele já fala nós. Sabe o que eu estava pensando, Patrícia? O que ia ser bom pra gente? Aí ele fala, pra gente, porque eu já me sinto parte de vocês, né, Dalmi? De tanto o Dalmi ouvir a gente falando assim, não, a gente tem que manter a fundação de pé, os aposentados não podem ficar sem a Real Grandeza, não podem ficar sem a saúde. Dalmi já está até incutido aí desse mesmo propósito que nos move, né? Então, acho que essa é a mensagem final aí que eu gostaria de deixar para vocês. Desejar a todos uma boa semana, né? Pedir aí a Deus que nos ilumine, que nos dê força, que nos dê sabedoria para a gente passar por esse momento e vamos permanecer unidos e com fé de que quando isso tudo terminar a gente vai estar maior e melhor, tá bom? João, se você quiser, manda para grp@frg.com.br ou até se você quiser marcar pessoalmente de ir lá, a gente pega um dos técnicos e conversa com você para esclarecer todas as tuas dúvidas, tá bom?
Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Ricardo Rocha, mandar um abraço para vários conhecidos aqui, o Antônio Coelho Neto, que eu estou vendo, a Dani, tanta gente aí, o Márcio Consentino já está entendendo tudo de Real Grandeza, só vejo ele respondendo nos grupos, você já está respondendo melhor do que eu, Márcio, né? Então, todo mundo, ó, eu vejo cada nomezinho aqui, vocês não são uma matrícula, vocês são uma família nossa aqui, nossa continuidade. O Vili, poxa, Nelson tanta Caproni gente. Júnior, de Não Goiânia, é? um abraço. Tá Eu todo mundo aqui, ó. queria só aproveitar, Patrícia, porque tem algumas pessoas perguntando sobre as perguntas que não foram respondidas. Ao final desse webinar, o Eduardo vai encaminhar, o próprio Zoom gera um documento, tá? Com todas as mensagens que foram trocadas no chat. Eu me comprometo com vocês em reunir as áreas técnicas para a gente responder formalmente todas as perguntas e esse material vai para o site da Real Grandeza, tá bom? Então, em breve, vocês vão ter também todas as perguntas respondidas por escrito, além do webinar que vai ficar gravado e disponível para vocês. Isso. É isso, pessoal. Muito obrigada, então, e um bom feriado para todos nós, tá? Agradecer também aí Felipe, Maria, Dalmi, que trabalharam para a conclusão desse estudo, né? Gabriela fez essa apresentação aqui correndo, Rodrigo também, todo mundo tocando tudo aí, sempre com o maior carinho e dedicação. Tchau, tchau, pessoal. Um bom feriado. Tchau.